A paz do Senhor a todos, uma boa tarde aos meus irmãos, aos ouvintes. Hoje eu queria trazer um tema aqui para cada um de nós, para que nós venhamos nos edificar e aprender mais do Senhor. É um tema bastante polêmico, onde muito se pergunta sobre isso, muito se fala sobre isso, e a igreja, muitas das vezes, ela não tem uma mensagem direta. Ela sempre tem uma mensagem, ela sempre tem uma resposta, melhor dizendo, indireta. Por que isso é pecado? Porque é pecado, porque é do mundo. E a resposta não é essa, a resposta ela não deve ser essa. A resposta ela deve ser outra, ela deve ser uma resposta direta e eficaz, que traga entendimento às pessoas, que as pessoas consigam entender e consigam refletir sobre isso. Sobretudo, eu gostaria de informar que para que você tenha esse entendimento, principalmente quem aceitou a Cristo agora, que antes de tudo você deve meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Para aprender sobre qualquer tipo de coisa, você precisa primeiro buscar a palavra de Deus. Buscar de Deus o conhecimento, a sabedoria. Eu não estou dizendo para você rejeitar os ensinamentos dos pastores, dos professores, dos líderes, nada disso. Mas você não pode ficar apenas refém dos líderes, porque você acaba o culto, você vai para sua casa, acaba a escola, você vai para sua casa. E você precisa ter esse tempo na sua casa para você buscar a Deus, refletir sobre o que você aprendeu, sobre o que te foi ensinado e comer bastante Bíblia. A palavra comer é uma palavra que nós usamos muito, né? Comer Bíblia. Você precisa devorar a palavra de Deus, para que você adquira conhecimento e entendimento. E é algo que eu sempre falo aqui, que você não deve ser repetidor, mas que você deve ter o conhecimento da palavra de Deus genuíno. E quando eu falo isso aqui, é justamente você ler a palavra de Deus com a tua mente vazia. Eu aprendi algo hoje, mas eu não devo ler o texto com a minha mente preenchida com aquilo que me foi ensinado, pois eu preciso saber se aquilo está correto ou não. E aí você vai ler aquela palavra, você vai ler o mesmo ensinamento que lhe foi dado, com a mente vazia, sem estar preenchida daquele ensinamento, para que você tenha um entendimento, para você ver se aquilo que lhe foi ensinado é correto, se aquilo que foi lhe ensinado está errado ou não. Mas, acima de tudo, você deve ler a palavra de Deus, buscar da palavra de Deus, comer a palavra de Deus, para que você cresça na graça e no conhecimento, e para que você entenda demais assuntos que é polêmica nos nossos dias, na realidade sempre foi. E a igreja, ela de certa forma, ela não dá uma resposta direta. É uma resposta religiosa, é uma resposta que é porque é pecado e é porque é do mundo. Mas não é isso. O assunto que eu quero falar aqui é a respeito da música. A respeito das músicas, o que é música cristã, o que é música do mundo, o que pode, o que não pode. Será que o cristão pode ouvir a música do mundo? Será que ele não pode ouvir? E antes de entrar nesse assunto, eu gostaria primeiro de ler aqui para os irmãos a palavra de Deus, que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, que vai dizer assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo. Grave bem essa palavra, sentimentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebeste, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui foi uma carta escrita aos Filipenses, e é uma carta bastante importante. A leitura dela, ela é muito importante para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado. E a nossa vida, ela é movida às vezes por sentimentos, sentimentalismos. Esses sentimentos podem ser bons, esses sentimentos podem ser maus. Se nós estamos em Cristo, a maioria dos nossos sentimentos devem ser ligados a Cristo. Nós não devemos ter uma vida cristã de sentimentos impuros, de sentimentos ruins. Eu não posso ter uma vida cristã debaixo de uma grande tristeza. Não que a gente não passe por isso, é claro que a gente passa por isso, por momentos de tristeza. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas.
Mas eu não posso me dar ao luxo de ficar somente vivendo na tristeza, porque aquilo não vai fazer bom para mim, não vai trazer benefício para mim. Eu preciso lutar contra a tristeza, eu preciso ir contra ela. Se dentro do meu coração eu estou tendo um sentimento de raiva constante, isso não é bom para mim. Isso não é legal, eu sou um cristão, o meu coração não deve ser tomado por raiva, eu preciso lutar contra isso. Então, quando ele escreve aqui no versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo, ou seja, os meus sentimentos e o meu coração devem estar guardados em Cristo, devem estar voltados para Cristo, devem estar colocados em Cristo. A palavra vai falar de coração e de sentimento. Preste bem atenção. Existem muitas músicas cristãs, que elas são muito boas para se ouvir, elas falam de Deus, elas louvam a Deus, elas adoram a Deus, elas glorificam a Deus, e o motivo da adoração, da música de adoração é esse, adorar a Deus, glorificar o nome de Deus. A música cristã também, ela precisa ser uma música bíblica, uma música que seja compatível com as Escrituras, sem acrescentar nada e sem tirar nada, assim como está escrito lá no livro de Apocalipse, né, que nós não podemos, se nós tirarmos ou acrescentarmos algo da palavra, Deus ele lançaria as maldições que estão nesse livro sobre as nossas vidas. Então, eu não posso criar uma música cristã onde essa música cristã vai inserir coisas novas na palavra de Deus, ou retirar, ou ocultar. Eu não posso. A minha música cristã ela deve ser bíblica. A minha música cristã também, ainda que eu não chegue a falar o nome de Deus, eu preciso fazer com que essa letra dessa música traga algum ensinamento, traga alguma edificação, traga alguma transformação, traga uma reflexão. É por isso que eu gosto muito de letras poéticas, músicas poéticas, onde vai falar de vários temas, mas todos os temas estão interligados a Deus, a sua criação. Eu posso criar uma música cristã que fale da natureza, eu posso criar uma música cristã que fale do dia a dia, que fale sobre um testemunho de algo, que fale sobre um jovem que por conta da desobediência ele pereceu, que dê ensinamentos, que fale de algo, que louve a Deus de maneira direta ou indireta, usando a poesia ou a filosofia, mas tudo isso ele deve se interligar ao coração de Deus e às Sagradas Escrituras. Agora, existem muitas músicas no nosso meio cristão que elas não são músicas cristãs, elas são apenas músicas. Como assim? Se eu pego uma música onde ela, em vez de dizer que eu tenho que amar os meus inimigos, pois a palavra de Deus manda que eu ame os meus inimigos e perdoe eles. Mas tem muitas músicas cristãs, não vou citar o nome de cantor e nem de cantora, nem o nome das músicas, mas existem muitas músicas no nosso meio cristão onde simplesmente eles nos incentivam a ser vingativos. Deus vai mostrar para os seus inimigos ver, os seus inimigos vão ver a sua vitória. E isso não é uma música bíblica. Isso não é uma música bíblica, isso não é uma letra cristã, nunca foi. Uma música que busca a vingança, uma música que busca a sua autopromoção, a autopromoção do indivíduo. E uma música que só fala de vitórias e conquistas, é uma música que ela não é bíblica. Pois nós sabemos que a vida do cristão não é só de vitória. Na verdade, temos muito mais lutas e talvez até derrotas, porque o evangelho é do negue-se a si mesmo. Esse é o evangelho que nós seguimos, nós negamos a nós mesmos. E quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos derrotando a nossa carne. Nós estamos sofrendo uma derrota, porque nós estamos rejeitando a nossa vontade para fazer a vontade de Cristo. Por isso nós derrotamos a nossa carne para vencermos espiritualmente em Cristo Jesus, que é o que mais importa. Mas muitas dessas letras cristãs, elas falam justamente disso. Elas incentivam a autopromoção, sempre vai ter vitória, sempre vai ter bênção, sempre vai ter prosperidade, sempre vai ser para todo mundo ver. Tem uma música, eu não sei se ela é atual ou não, mas ela é assim: eu vou mostrar para todo mundo ver, que eu vou escrever uma nova página, algo assim, nesse sentido assim. Eu não lembro direito ela, porque eu não ouço essas músicas na realidade, eu não gosto nenhuma dessas músicas, mas ela fala nesse sentido, que Deus vai mostrar para todo mundo ver a sua vitória, tá entendendo? E isso é totalmente antibíblico, fora muitas outras letras que vão falar vão usar muitos termos da Bíblia, né? Tipo, Penina vai ter que ver a sua vitória nascer, e isso, aquilo, outro, e papapá.
São letras que não trazem nenhuma edificação, letras que falam mal até do candomblé, né? Da religião africana, ou seja, onde eles esculhambam com a religião africana, eles esculhambam com os macumbeiros. E eu te pergunto, como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa que é candomblessista, se eu, nas músicas que eu estou ouvindo, eu estou falando mal da religião dessa pessoa? Ela nunca vai querer ouvir eu falar de Jesus para ela. Ela nunca vai ter uma proximidade comigo, porque ela sabe que aquilo que eu estou ouvindo ali, eu estou escutando, está metendo-lhe o pau naquilo que ela acredita. E essas pessoas que seguem outras religiões, elas não têm a compreensão que nós temos. É isso que nós precisamos compreender e entender. Um dia nós também estávamos cegos, e nós não tínhamos a compreensão disso. Nós não tínhamos. E eu lembro que quando alguém falava de Deus para mim, até meus pais vinham me evangelizar, eu não queria saber. Porque muitas das vezes é aquele evangelismo de cobrança, não, porque tem que ser assim, não sei o quê. Só que quem está no mundo não tem a visão de quem está dentro da igreja, não tem essa mesma visão, não tem essa luz. Nós estamos nas trevas, nós estamos na escuridão. Então, aquela pessoa que está ali mexendo com o ocultismo, com a bruxaria, com o voduísmo, seja lá qual religião for, ela não vai ter essa mesma compreensão de que Jesus é Salvador, de que Jesus... E a única forma que eu tenho de me aproximar a ela é fazendo ela entender quem é Jesus. Olha, você conhece Jesus? Como é a sua religião? Me explique um pouco da sua religião, e aí eu vou falar um pouco de Jesus para você também, para você entender quem é que eu sigo. E na base do respeito. Agora, quando você começa a ouvir músicas que falam mal da religião dos outros, você nunca vai conseguir evangelizar essa pessoa que é de outra religião. Começa por aí. Então, se eu chego, meus amigos, e digo assim, olha, eu não posso ouvir a música do mundo porque é uma música do mundo. Quem fez essa música foi uma prostituta, foi um drogado, foi alguém que era homossexual, foi alguém que fez isso, aquilo, outro. Aí, quando eu paro para olhar a música que se diz cristã, eu vou encontrar esses erros. Erros bíblicos, erros teológicos, que incentivam a vingança, que incentivam a autopromoção, a teologia da prosperidade, que fala mal da religião dos outros, desrespeitando. Então, será que eu também não estou fazendo errado em ouvir também essas músicas? Será que eu também não estou errado e pecando ao estar ouvindo essas músicas? Logo, quando eu ouço uma música de vingança, o sentimento que vai me aproximar na realidade, não vai me aproximar de Deus, vai me afastar de Deus. Porque olha o que está dizendo aqui no texto de Filipenses, capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o vosso sentimento em Cristo. Ou seja, o sentimento de Cristo não é sentimento de vingança. O sentimento de um cristão não é sentimento de vingança, é sentimento de amor, de paz, de perdão. Então, quando eu ouço uma música falando a respeito de vingança, logo dentro de mim vai brotar o desejo de vingança, o sentimento da vingança. Vai brotar isso tudo. Logo, se eu ouço a música falando de teologia da prosperidade, logo o sentimento que vai vir em mim é um sentimento de grandeza, de querer conquistar as coisas desta terra. E nós sabemos que Jesus foi tentado pelo diabo com aquilo que está na terra, com riquezas. Então, meus irmãos, se eu digo que é pecado ouvir a música do mundo, eu também digo que é pecado ouvir essas músicas e que eu também estou pecando. E quem está ouvindo essas músicas está pecando contra Deus porque está ouvindo esse tipo de coisa. Quando vamos ao princípio do porquê que nós não devemos ouvir as músicas do mundo, a primeira coisa que eu vou dizer aos irmãos, olha, as músicas que eu vou falar aqui não são músicas perversas, músicas pervertidas. É claro que nenhum cristão deve ouvir músicas que falem de sexo, de droga, de prostituição, de adultério, de cachaça, de bebida, como essas músicas aí. Meu irmão, eu posso ouvir uma música de Anitta? Não. Eu posso ouvir uma música de Pablo? Não. Porque as músicas de Pablo, por mais que fale de amor, não é um amor verdadeiro. Ali é amor baseado em traição, amor baseado em prazer sexual, amor baseado em bebida, como é muito mencionado nessas músicas aí. Então é claro que essas músicas nós entendemos e compreendemos, não precisa nem de um estudo para isso, que nós não devemos ouvir. As músicas que eu vou citar aqui são músicas poéticas, são músicas que falam de amor, como a Bíblia fala do amor, são músicas que falam de natureza, são músicas que falam de paz, são músicas que falam a respeito do cotidiano, sem falar de pornografia, sem falar de prostituição, sem falar de nada desse tipo de coisa. Então vamos lá. Músicas que falam da natureza, você vai encontrar aí no cenário sertanejo, eu não falo nesse sertanejo da atualidade, sertanejo mais antigo, raiz,
que fala sobre o campo, que fala sobre a natureza. Você vai encontrar músicas de MPB, músicas que são talvez até bossa nova ou jazz, mais ou menos assim, que vai falar de amor como a Bíblia fala do amor, que vai falar de um romance como um romance puro e natural, não esse romance que se fala hoje em dia, baseado em sexo e prostituição, um verdadeiro amor quando alguém se apaixona mesmo por uma mulher, músicas que falam sobre a família, músicas que falam não diretamente sobre os princípios cristãos, mas que nela você encontra princípios cristãos, mesmo sem o cantor ser cristão, cantores que não são nem do nosso país, são de fora do nosso país, que tem músicas sadias, músicas incríveis e poéticas e lindas e maravilhosas. Então, será que eu posso ouvir esse tipo de música? Será que eu devo ouvir esse tipo de música? Eles não vão me fazer pecar, eles não vão me fazer errar, eles não vão me fazer falhar diante de Deus. Será que eu posso ouvir esse tipo de coisa? E aí, antes de eu trazer a resposta, tem outra grande questão. Muitas músicas cristãs que nós ouvimos hoje em dia, acredite se quiser, e para isso você precisa ter o ouvido muito aberto para isso. Eu falo disso porque eu ouvia música desde a minha infância, sempre gostei de muita música, mas o estilo que eu mais gostava era o rock and roll e rock pesado mesmo. Mas muitas músicas cristãs hoje em dia, eles pegam músicas que são do mundo, e eu falo músicas americanas, inglesas, que são do mundo, e eles fazem uma versão, traduz a versão em português, faz uma versão em português cristã. Uma delas é uma música muito famosa chamada Aleluia. E as pessoas estão ali cantando o tempo todo, Aleluia, Aleluia. E, poxa, é uma melodia muito linda, é uma letra muito bacana. Ela, na versão portuguesa, ela fala de Deus, porém, na versão original, ela não foi criada por pessoas cristãs, pelo contrário. A melodia, os riffs da guitarra, as cifras, os acordes, não foram criados por um cristão, pelo contrário. A letra dessa música Aleluia, uma parte dela fala sobre sexo. E justamente tem uma parte que quando a mulher vai chegar no ponto lá alto, né, os dois vão chegar no ponto alto, que nós sabemos o que é o orgasmo, aí ele fala lá, e nessa hora eu chego e aleluia, ou seja, o aleluia que ele está dando aqui é um aleluia porque ambos chegaram no final, no êxtase da relação. Só que as pessoas pegaram essa música, fizeram o quê? Mudaram a tradução. Mas a melodia é a mesma. Os acordes são os mesmos. Então, por que é que nós ouvimos ainda essa música? Se a criação dela é baseada em algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Por que é que nós ouvimos? Mas a tradução mudou, mas a melodia é a mesma. A intenção da melodia é a mesma. A intenção dos acordes são os mesmos. A intenção do som é o mesmo, só mudou a letra. Então, por que é que nós ainda ouvimos? Não só isso, tem muitas outras músicas que muitos cristãos cantam aí, que quem criou foi o ímpio. E a letra não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Deus, falando de coisas malignas. Porém, traduziu, fez uma versão em português e colocou-se letra cristã. Mas a melodia continua sendo aquela melodia original. O som continua sendo aquele som original. A intenção do som é a mesma. Se eu crio uma música com o som, com os riffs, cuja intenção é para o mal, cuja intenção é para aquilo que vai contra a Bíblia, não adianta eu querer fazer uma versão em português da letra. Eu posso mudar a letra, mas a intenção a qual foi criada a melodia, tudo aquilo ali, continua sendo perversa. Então, será que eu posso ouvir essa música? Eu vou dizer a você que não. Não ouça. Não ouça. O sentimento ao qual essa música foi criado debaixo daquilo que é antibíblico. Logo, a música ela vai ser antibíblica, independente se eu mudar a letra, independente se eu for alterar e colocar algo cristão, pois a melodia continua a mesma coisa. A intenção da melodia não muda, não tem como mudar. A letra eu mudo, a intenção da melodia não tem como. A intenção ali daquela harmonia não tem como mudar, porque foi criada para aquele sentido, para aquele propósito. Tá entendendo? Então, será que eu devo ouvir ainda essas músicas? Claro que não. Mas muitas pessoas continuam ouvindo porque elas não têm entendimento. Muitos cristãos continuam ouvindo porque não têm entendimento, mas aí eles dizem, não, mas você não pode ouvir a música do mundo, você não deve ouvir esse tipo de música. Mas como eu falei, tem músicas do mundo que são músicas saudáveis. São músicas que falam de coisas saudáveis e não vai perverter
a palavra de Deus e não vai contra a palavra de Deus, não fere os princípios da Bíblia. A grande questão é que envolve a música, para eu julgar se eu devo ouvir uma música ou não é se ela é do mundo ou não, é a intenção a qual ela foi criada e o sentimento que ela me passa. Se eu escuto uma música, mesmo ela sendo poética, mesmo ela não indo contra os princípios da palavra de Deus, mas se eu escuto essa música sadia, limpa, pura, poética, maravilhosa, mas nessa música, o sentimento que eu tenho a respeito dela é um sentimento que vai contra Cristo, eu não devo ouvir essa música. Eu não devo escutar ela. Mas espera aí, a letra não fala mal de Deus. A intenção da música foi criada de maneira sadia. Mas para aquela pessoa que criou a música, ou para 99% das pessoas que ouvem essa música, elas se sentem bem, elas não se sentem mal. O sentimento que entra no coração dela não é um sentimento maligno. Mas se eu ouvir, eu sinto esse sentimento maligno, eu sinto algo ruim dentro de mim. Então eu não devo escutar essa música. A música, meus amigos, ela está ligada ao sentimento. Tem músicas que vai te trazer paz, tem músicas que vai te trazer sofrimento, tristeza, dor, mágoa, raiva. Tem músicas que vai te levar ao passado. Então, se o sentimento que eu ouço, que eu sinto quando eu escuto essa música é mal, vai contra a Cristo, eu não devo escutar essa música. Eu não devo escutar esse tipo de música, seja ela um cantor que é do mundo, seja ela um cantor que é cristão. Eu não devo escutar. Tá entendendo? A música ela tem a ver com sentimento e com memória. Eu sou casado, de repente escuto uma música, eu vou citar uma música aqui de Roberto Carlos, aquelas músicas dele bem famosas, né? De amor. Tem músicas dele que não ferem nenhum princípio bíblico, pelo contrário. Só que se eu ouvir essa música, eu vou lembrar do meu relacionamento passado. E vai trazer à minha memória os sentimentos que eu tinha com a pessoa que eu me relacionava no passado. Logo, eu estarei pecando contra Deus. A letra é bonita, a intenção da letra e da melodia não foi ferir os princípios bíblicos, não fere, porém, eu que escuto me remete ao meu passado, ao meu relacionamento passado, aqueles sentimentos que eu tive contra a pessoa, e logo aquele sentimento vindo à tona, eu vou me lembrar de todo o meu relacionamento e logo estarei pecando contra minha esposa e contra Deus e contra mim mesmo. Então, eu não devo escutar esse tipo de música. Lembre que, de novo, Filipenses vai dizer isso aqui, olha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, guardará o nosso coração em quem? Nele, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, ou seja, tudo que eu for escutar, tudo que eu for assistir, a minha mente e o meu coração deve estar guardado em Deus. Se o que eu escuto, o que eu assisto sai de Deus, sai daquilo que é bíblico, eu logo não deverei escutar, não deverei ouvir. Vai dizer mais aqui. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso eu devo pensar. Se traz um benefício, se traz edificação, eu devo pensar. Se traz virtude, se não vai ferir os princípios bíblicos, amém. Mas é como eu disse, cada pessoa é uma pessoa. Qual o sentimento que tal música traz a você? Qual sentimento isso traz dentro do teu coração? Será que isso não tem trazido coisa do teu passado à tona? Será que isso não tem te afastado de Deus, te levando a sentimentos ruins e negativos? Ferindo os princípios bíblicos de Deus na tua vida? Se está fazendo isso, foge, cai fora. A santificação, nós somos santos, não porque nós somos deuses, nós somos santos porque nós somos separados. E separados do que? Do pecado, daquilo que nos faz pecar e daquilo que nos levará a pecar. Portanto, se o sentimento que entra no teu coração, o sentimento que te afasta de Cristo, te faz pensar em coisas pecaminosas, que te levará ao pecado, então você evita. O cristão ele deve evitar a música do mundo, não porque ela é do mundo, porque eu vou dizer a você, olha, o celular que está na sua mão, que você tem aí, os criadores dele com certeza eram de outras religiões, muitos são ateus, muitos são maçons. A calça que você veste, a maioria dos alfaiates de alfaiatarias são de outras religiões. Muitos homens são homossexuais. E aí, você vai deixar de usar uma calça?
Você vai deixar de comprar pão em uma famosa padaria porque o dono dela talvez seja um maçom. E aí? Tá entendendo o que eu estou querendo falar aqui? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, tudo que está ao nosso redor, meu irmão, é do mundo. Porém, Deus, Ele deu graças a todas as pessoas que estão nesse mundo. Nós chamamos esqueci até a palavra agora que nós usamos aqui, mas muitas pessoas que estão no mundo, Deus dá inspiração para escreverem músicas lindas e maravilhosas. Músicas bonitas que não vão ferir nada a santidade de Deus e nem vai contra os princípios bíblicos. Mas, todavia, porém, mesmo sendo uma música linda e maravilhosa, talvez dentro de mim, o meu coração se leve para outros sentimentos. E se o meu coração foi para outros sentimentos que não é agradável a Deus, eu devo fugir e deixar de escutar e deixar de ouvir. Outra coisa importante é que nós, como cristãos, nós não lutamos contra o pecado somente para nós. Nós lutamos contra o pecado para que outras pessoas também não caiam no pecado. A minha vida ela deve ser um exemplo. Eu não posso perder a minha identidade de cristão. Logo, se eu ficar ouvindo música do mundo o tempo todo, músicas que eu falo aqui sadias, eu perco a minha identidade cristã. Imagine que eu sou um cristão e de repente eu ligo aqui o meu som e eu boto uma música aqui do mundo, mas uma música poética, tipo Oswaldo Montenegro. Gosto muito das letras dele, de Oswaldo Montenegro, e das suas poesias, são incríveis. Mas imagine que alguém do mundo passa e, rapaz, aquele cristão ali tá ouvindo aqui Oswaldo Montenegro. Mas esse cara não é crente? Oxe, esse cara não é crente mais não, rapaz, tá ouvindo Oswaldo Montenegro. Aquele homem, aquele ímpio, ele não entende, ele não compreende. Então, eu logo escandalizarei a minha vida na presença dele. A minha vida se tornará um escândalo para ele. Com isso, ele pode não querer mais. Porque quando nós estávamos no mundo, éramos assim. Eu ir para a igreja para ser igual aquele homem, eu ir para aquela igreja para ser igual aquele fulano de tal. Então, eles pesam numa balança. Então, para que a minha vida seja exemplo, eu preciso fugir de certas coisas. Tanto sim que lá no livro de Coríntios, deixa eu ver se eu... Aqui ali fala sobre a liberdade cristã, no capítulo 10, vai dizer bem assim: todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência. Olha, eu não sei se o dono é da maçonaria, se o dono fez pacto com o diabo, não sei, então vou comprar lá sem perguntar nada. Pois do Senhor é a terra e sua plenitude. Deus criou todas as coisas, então não vou me preocupar com isso. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser ir, comei de tudo que vos for servido sem nada perguntar por motivo da consciência. Minha consciência, minha mente. Mas se alguém vos disser, isso foi oferecido em sacrifício a demônios, então não comais, por causa daquele que está te advertindo e por motivo da tua consciência. Da consciência, na realidade. Não estou falando da tua consciência, não do teu conhecimento, mas da consciência do próximo, do meu próximo. Pois por que seria julgada a minha liberdade? Pela consciência de outra pessoa. Porque a minha liberdade seria julgada pelo entendimento de outra pessoa. E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo que dou graças? Se eu dou graças a tudo, se o alimento que eu pego, eu agradeço a Deus por tudo, apresento a Deus. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei motivo, e aqui é interessante, não vos tornei motivo de tropeço para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como em tudo, eu também procuro agradar a todos, pois não busco meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós não procuramos o nosso próprio bem, procuramos o bem dos outros. Logo, se eu ouvir a música do mundo, vai trazer escândalo para outras pessoas, vai prejudicar alguém que está começando na fé, que não ainda tem conhecimento da palavra de Deus, vai impedir que outras pessoas alcancem o reino de Deus, porque quando eles olham para mim, eles não conseguem me ver como cristão, porque eu estou ouvindo a música do mundo, mesmo eu sabendo que a música do mundo que eu estou ouvindo não vai contra a palavra de Deus. O que é que eu devo fazer? Eu não devo ouvir.
eu não devo escutar. Essa é a resposta. E não porque é do mundo. Ah, mas é porque é do mundo. Não. Meu irmão, tudo está no mundo. Tudo está no mundo. Seu celular é do mundo. Seu celular foi criado por ateu, por maçom. Tudo que está nas nossas mãos é do mundo. Foi criado por pessoas que não... Principalmente tecnologia, são criadas por pessoas que não têm nenhum comprometimento com Deus. São pessoas que são ateias. E, acima de tudo, olha os filmes que assistimos. Ah, mas o filme que eu assisto é um filme bíblico. Pronto, pode ser bíblico, mas o diretor não é cristão. Ó. Muitos diretores não são cristãos. Novela que você assiste na Record é bíblica. Os diretores não são cristãos. Os fotógrafos que estão ali, as pessoas que estão ali em cena não são cristãos. Os atores não são cristãos. E não só isso. Os diretores não são. Da série The Chosen mesmo, tem pessoas que fazem parte da série ali, da direção, de tudo, que não são cristãos, são de outras religiões. Tem homossexuais no meio, e tem tantas outras coisas no meio. Ah, eu vou deixar de assistir, então eu não vou mais assistir porque tem pessoas de outra religião. Não, pare com isso. Pare com isso. Tá entendendo? Porque se o que vai me afastar de Deus, primeiro, o sentimento que traz dentro de mim, aquilo que traz dentro de mim, o sentimento que aquilo está trazendo dentro de mim, e outra, se eu estiver escandalizando alguém com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou assistindo ou ouvindo. Mas tudo que está ao teu redor tem ligação com o mundo, você querendo ou não. Seja filme, seja série, seja livro, e seja qualquer outro tipo de coisa que você tem no teu corpo, a tua roupa, tudo, brinco, joia, maquiagem. Tudo que foi criado por pessoas que são do mundo. Eu só vou comprar então agora a maquiagem se eu descobrir que o dono dela, o fabricante é um cristão. Então pesquise então. Você vai ter que fazer uma grande pesquisa para saber quem é cristão, quem não é, quem fez aquela roupa, quem não fez. E mesmo assim, como eu disse, tem muitas músicas cristãs no nosso meio que não são cristãs, não tem nada a ver com Deus, não fala de Deus da maneira correta, são antibíblicas, não tem nenhuma teologia e fere os princípios da Bíblia, que eu também não devo ouvir. E se eu ouvir, também é pecado. Por mais que o mundo escute e goste, mas eu ouvindo é pecado, porque vai contra os princípios da Bíblia. Então quer dizer que eu posso ouvir essas músicas, mas uma música de Oswaldo Montenegro que fala da natureza, que fala do amor, eu não posso ouvir. Então como é que eu julgo essas coisas? Eu julgo mediante aquilo que eu já falei aqui em Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23, e em Filipenses. Ok? Filipenses capítulo 4, todinho. Você vai ler o capítulo 4 do versículo 1 até o versículo 9. E para terminar, eu torno a falar aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Nosso sentimento tem que estar em Cristo Jesus. Se fugiu de Jesus, eu não devo mais fazer, não devo escutar, não devo assistir, não devo ler. Quantos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebeste, e ouvirdes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Lembrando que nós precisamos dar um exemplo de cristão, precisamos ter uma vida e uma identidade cristã. Estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Estamos nesse mundo, mas ainda negamos o pecado, lutamos contra o pecado. Então, se tem algo que te levará ao pecado, fuja do pecado. Se tem algo que você não é pecado, mas pode te levar a pecar, fuja. Nós não bebemos bebida alcoólica por isso, porque beber bebida alcoólica não é pecado, mas pode me levar ao pecado. Então, se pode, já é um alerta, então eu não bebo, eu não devo beber. Então, fica esse entendimento, leiam a palavra de Deus e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. As palavras estão lá em Filipenses capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, e também está lá em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 23. Você vai ler o versículo do 23 até o 33. Amém? Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus.